Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui mais uma vez e nós estamos invadindo a sua casa, mas não é para pedir o seu voto, porque a essa altura as eleições já acabaram. E se o seu candidato perdeu, entrega para Deus, confie no Senhor. Se o seu candidato ganhou, entrega para Deus e confie no Senhor, porque é a melhor opção que a gente tem. Se a gente for confiar em homens, dificilmente a gente vai colher coisas muito satisfatórias, porque a maioria das pessoas, principalmente na política e no business, elas estão interessadas geralmente no benefício próprio. Por isso a gente precisa confiar no Senhor, e independente de quem está sendo eleito, né? E que Deus dirija o próximo prefeito, a nova Câmara dos Vereadores, e que Deus dê sabedoria e sensibilidade para que eles possam trabalhar de acordo com a necessidade do povo, porque é para isso que eles foram eleitos. Bom, tem alguns poucos avisos aqui. A gente precisa falar do culto presencial. Nós começamos uma caminhada para voltar aos cultos presenciais, mas ainda há muito temor, ainda há muitas coisas para a gente fazer aqui na igreja, então a gente está sem apavorar. Nós estamos indo devagar, temos conversado com a liderança praticamente semanalmente sobre isso e sobre outras coisas da igreja, né? Mas a igreja continua acontecendo, independente dos cultos serem presenciais ou online. A gente continua atendendo as pessoas, a necessidade das pessoas. Então, se você tiver com algum problema e precisar de ajuda, procure a gente. Muitos de vocês têm meu WhatsApp, mas tem de outros líderes também. Pode mandar mensagem. O que tiver ao nosso alcance, a gente quer fazer. A gente fala isso desde que essa pandemia começou. O templo está fechado, mas a igreja está sempre aberta, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo. E quero recomendar para vocês também, sem nenhum problema, as lives que a Kellen está fazendo de quarta e sábado, às 4 horas da tarde. São estudos bíblicos, é arte na Bíblia. Então, tudo que você puder estar fazendo nesse momento que te aproxime de Deus, faça, entendeu? Ore, leia a Bíblia, esteja em comunhão com os mais próximos, a sua família. E Deus vai nos dirigir nessa caminhada, como Ele sempre faz. Glórias a Deus por isso, né? Bom, a gente continua ajudando as pessoas em necessidades básicas. Então, se você tiver possibilidades de nos enviar cestas básicas, roupas, coisas de casa, panela, tudo, a gente sempre tem pessoas precisando. Você tem uma geladeira que você está encostada, que você não está usando, mas que funciona, né? Não vai dar coisa estragada, né? Mas se você tiver algum eletrodoméstico funcionando, que você não está usando mais, fala com a gente vai encaminhar isso para pessoas que estão precisando, provavelmente, daquilo que para você é descartável nesse momento. Então, esse é o corpo de Cristo, é assim que a igreja vai seguir funcionando, amém? Quero fazer uma oração sobre essa noite. Deus, é o Senhor que coloca e é o Senhor que tira as pessoas na política, nas lideranças, e a Tua palavra nos ensina a respeitar os líderes e os governadores e honrar. Então, a gente aprendeu isso com Jesus Cristo e por isso a gente respeita os resultados das eleições e como cidadãos, nós vamos trabalhar para que a nossa cidade seja melhor e vamos cobrar os nossos vereadores também, para que eles também trabalhem para uma cidade melhor, né? Mas eu te peço em nome de Jesus que a Tua paz reine na nossa cidade, Deus. Tivemos um ano difícil de 2020, que está quase acabando, mas a gente não parou de sonhar e nem de confiar no Senhor. E sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem planos incríveis para cada um de nós, para as nossas vidas. E o Seu propósito nas nossas vidas é o melhor que pode acontecer. Então, realiza o Teu propósito, Senhor Deus, na cidade de Londrina e nas nossas vidas individualmente. Esteja
nos alertando, Senhor Deus, sobre a Tua vontade, sobre os Teus caminhos, para que a gente viva segundo a Tua vontade e que a nossa vida engrandeça o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, minha querida. Amém. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu o louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Deus. Me ensina a descansar em ti, Senhor. É nos teus braços que eu descanso, Deus. Em teus braços. Deus, obrigada porque nós temos o Senhor. Obrigado que o Senhor nos conforta, nos consola, nos acalma, dizendo que está tudo bem, está tudo sob controle. E às vezes a gente se pega com medo do futuro, que é tão incerto, mas quando a gente lembra da grandeza do teu poder e do teu cuidado com todas as coisas que tem no universo, e com as galáxias, e com a terra, e tudo foi feito tão carinhosamente pelas tuas mãos, com tanto amor, nós nos rendemos à tua soberania, ao teu poder, à tua majestade, ao teu cuidado, dizendo que nós confiamos em ti, Deus. Nós confiamos no teu trabalho. Acalma os nossos corações. Nos ajuda a focar no que realmente importa. Nas coisas que realmente nos trazem mais perto do Senhor. Nas coisas que trazem cura para a nossa alma. Nas coisas que trazem paz para a nossa casa. Então, Pai, que o Senhor permita que aquelas coisas que nos abalam, nos abatem, nem cheguem aos nossos ouvidos. As notícias ruins não cheguem até nós
para nos consumir. Só aquelas onde a gente consegue fazer alguma coisa prática para ajudar alguém. Mas de resto, Senhor, se for algo que foge do nosso controle, que vai deixar a gente mais assustado, com mais medo, Senhor, que o Senhor nos poupe e a gente se concentre em admirar como o Senhor cuida dos pássaros e das flores e das árvores. Como o Senhor está cuidando de tudo. E confiar que o Senhor está cuidando de nós, de cada detalhe da nossa vida. Nada passa despercebido aos teus olhos, ao teu cuidado, ao teu poder, ao teu carinho com a tua criação. E nós nos rendemos a Ti, dizendo que nós confiamos em Ti, Senhor. E que bom que nós temos o Senhor para confiar. E Te agradecemos pela Tua presença na nossa vida. Em Teus braços é o nosso descanso mesmo. Obrigada. Em nome de Jesus. Bom, esse é o nosso nosso momento especial em que as pessoas que nos assistem, elas têm um momento para deixar Deus lembrá-las o quanto Ele tem feito por nós. Então, esse é um momento de gratidão. E a gente quer desafiar você a ser grato também com seus recursos, né? Nós não estamos tendo culto presencial, mas a gente está tendo culto toda semana online, né? E alguns gastos permaneceram. Então, a gente quer desafiar você a ser grato com seu dinheiro, né? A gente sabe que agradecer a Deus é muito bom, mas quando a gente coloca a mão no bolso mesmo, porque a gente trabalha tanto, né, gente? E ganhar é tão difícil, ganhar dinheiro é tão difícil, que quando a gente oferta um pouco do que a gente tem recebido para aquele que nos dá saúde para trabalhar, manda um sol lindo na segunda para nos animar, para continuar fazendo as coisas que a gente precisa, nos ajuda a ir de um lugar para o outro sem nenhum acidente. Então, Deus cuida da gente, né? Então, meu desafio para você agora é que você pegue esse número que vai aparecer agora, que é o número da conta da igreja mesmo. E faça uma transferência, né? Entre no seu banco online, faça uma transferência. Mas se for alguma coisa que Deus não tocou o seu coração, que você só está se sentindo acuado, não faça, entendeu? Não faça. Agradeça a Deus só com a sua oração, e Ele vai receber da mesma forma, com o mesmo amor. Deus te abençoe. No dia de hoje, nós elegemos os nossos candidatos, né, a prefeito, a vereador, e foi um domingo diferente. Mas há 2 domingos também era um domingo especial, e era o dia da reforma, dia 31 de outubro, a gente celebra a reforma protestante. E eu cheguei a pensar em falar alguma coisa naquele dia sobre esse assunto e comecei a escrever uma pregação, mas eu confesso para vocês que eu estava um pouco irritado com as coisas que eu estava vendo na internet naquelas semanas, e está acontecendo até agora, né? E algumas manifestações de líderes cristãos, etc.,
que eu decidi não falar nada, porque eu falei, não é bom falar de nenhum assunto quando você está um pouco irritado. Mas, enfim, hoje eu vou falar um pouco sobre isso, mas o desafio que eu trouxe para essa mensagem é que nós precisamos fazer uma reforma na igreja reformada. Mas para entender isso, a gente precisa entender um pouquinho o que foram essas reformas propostas. Eu disse semana passada na mensagem, a gente estava falando sobre o comecinho da igreja de Cristo, né? Depois que Cristo havia ressuscitado, quando Pedro, Tiago, irmão de Jesus, eles lideravam aquele embrião da igreja de Cristo, né? E eu falei na semana passada que o exemplo dado pelos cristãos, a forma como os cristãos serviam a comunidade, a forma como eles amavam as pessoas, aquilo começou a espalhar o cristianismo no primeiro século, né? E mesmo sob perseguições, porque era uma época muito difícil, né? Eu disse semana passada, né? Herodes mandou matar o outro Tiago, irmão de João, mandou decapitar, e ele queria matar Pedro. Enfim, era um momento de perseguição, mas o proceder dos cristãos fez com que o evangelho fosse se espalhando e as pessoas iam percebendo. E eu falei na semana passada de uma peste que ocorreu já no século seguinte em Roma, né? E que começou a matar muita gente. E foram os cristãos que se compadeceram das pessoas, né? Aliás, eu queria dizer uma coisa interessante sobre essa peste, que chamava peste antonina, que era dos Antônios, etc. Tem um escritor, um historiador austríaco, australiano, me desculpa, que ele afirma que essa peste que ocorreu nesse momento, ela tem origem na China. Só um parênteses curioso para as coisas que a gente está vivendo hoje. Mas, enfim, cerca de 5 milhões de pessoas morreram com essa peste. E eu disse semana passada que os cristãos cuidavam dos doentes, quando as famílias às vezes abandonavam, quando os líderes abandonaram as cidades, os cristãos foram os que acolheram. Então, o nome de Jesus, né? Porque tudo que eles faziam era em nome de Jesus, né? O cristão é aquele que representa Cristo, né? Ele é luz no mundo, ele é sal da terra. Isso não tem nada a ver com ser perfeito, somos todos imperfeitos, mas a gente reflete a luz de Cristo, né? Então, o proceder dos cristãos fez com que a igreja fosse crescendo e se espalhando, até chegar no início do ano 300, no comecinho do século IV, quando o próprio imperador se declarou cristão. A história de Constantino, resumidamente, ele teve um sonho antes de uma guerra, e ele sonhou com cruzes, e aí ele mandou colocar cruzes nos escudos dos soldados, e eles foram e ganharam a batalha. Daí Constantino, um pouco depois, decretou o cristianismo como religião oficial de Roma, né? Uma coisa que eu falei semana passada, nem Pedro talvez pudesse esperar que um dia fosse acontecer isso, né? E aí, como religião oficial, começou a crescer, expandir ainda mais, né? Só que, no mesmo período, começou já uma disputa política. Então, o próprio Constantino, a gente não sabe até que ponto o coração dele realmente era convertido, ou ele estava se aproveitando daquele movimento cristão para ganhar adeptos, né? E, enfim, mas seja lá, só Deus sabe o coração dele, não é a gente que vai julgar. Enfim, o que aconteceu foi que a igreja começou a se expandir. E aí, o governo, o imperador mais a igreja, os dois se tornaram juntos um poder muito grande sobre as pessoas. E poder, a gente sabe que corrompe, né? Se você não tiver uma fé sólida, se você não tiver propósitos firmes, princípios firmes, o poder corrompe. Então começou até uma disputa por poder, tanto no governo quanto
na governança da igreja, né? Os líderes religiosos. E aí a igreja viu que tinha um poder sobre as pessoas, né? Porque era um poder espiritual sobre as pessoas. E aí eles começaram a legislar sobre a vida das pessoas, sabe? De uma forma diferente do que Jesus ensinava, né? Começaram a julgar as pessoas. Isso eu estou falando já no século 6, 7, à medida que a igreja foi caminhando. Vocês sabem muitas das histórias, né? De pessoas que foram queimadas em fogueira, né? Por acusadas de bruxaria, às vezes nem era comprovado, mas bastava um líder religioso falar, ó, aquele fulano disse que não crê em Deus, ou sei lá o quê, a igreja tinha o poder de prender, torturar e até mandar matar. Então aí começaram as distorções dentro da própria igreja, que tinha um nome curioso à época, que eu não sei se todos vocês sabem. O nome católicos está aí embaixo do seu vídeo, do jeito que escreve, né, em grego, significa universal. Curioso, né? A única igreja que existia era a Igreja Universal, né? A atual se apropriou desse nome, né? Porque católico significa universal. Então era a única igreja, não é que não existia essa divisão, né? Então era a igreja de Cristo, era essa igreja que estava, de certa forma, se corrompendo politicamente e usando de forma errada a influência. Enfim, isso foi evoluindo a um ponto que no século XV e no início do século XVI, alguns padres da própria igreja estavam inconformados com as coisas que estavam acontecendo. Eles não concordavam com aquilo. E algumas coisas que pegavam era essa corrupção, a avareza da igreja era uma coisa que pegava, porque era um ajuntamento de muito dinheiro, muito ouro, essas coisas assim. Mas também uma coisa que pegou muito, né, para essas pessoas eram as tais indulgências, né? Que a indulgência, resumidamente, era mais ou menos você comprar o perdão dos seus pecados, comprar mesmo, com dinheiro, né? Então, chegou num ponto onde, se você fizesse uma oferta muito grande para a construção de uma igreja, por exemplo, você conseguia comprar o perdão dos pecados de seus parentes que já tinham morrido. Então, assim, você comprava o perdão de gente que já tinha morrido em pecado, com dinheiro você podia comprar uma carta, né, que perdoava os pecados, e aí você garantia um lugar no céu para aquela pessoa. Enfim, uma coisa que alguns padres começaram a ficar incomodados. E aí um deles, né, Lutero, que encabeçou esse movimento, o que ele fez, né, de colocar as 95 teses lá coladas no edital da igreja, ele colocou até em latim, o povo nem conseguia ler. O que ele queria, a intenção dele, era reformar a igreja. Em momento nenhum, Lutero tinha o propósito de fundar alguma coisa. Não, ele amava a igreja. Ele amava a igreja. Só que ele e alguns companheiros viam algumas distorções que eles queriam corrigir. Então, ele tentou, e aí ele foi lá e colocou umas teses, principalmente querendo um debate sobre as indulgências. Era assim, eles queriam arrumar as coisas que não estavam muito bem na igreja. Mas, talvez pelo poder político que a igreja tinha à época, escolheram interpretar ele da pior forma e trataram ele como inimigo. Ele acabou sendo excomungado e perdeu os direitos e foi exilado, né? Foi forçosamente exilado na Áustria. De lá, ele estava lá preso mesmo, né? Aí ele aproveitou para traduzir a Bíblia para o alemão, porque essa era outra coisa que esses padres insatisfeitos compartilhavam. Eles
eles achavam, hoje é tão simples falar disso, mas eles achavam que a Bíblia, o povo devia ter acesso à Bíblia. O povo deveria poder ler a Bíblia, mas a igreja não concordava com isso. Então as missas eram em latim, uma língua que a maioria das pessoas não entendia, e o povo não tinha acesso à Bíblia, porque não tinha tradução na língua deles, a Bíblia. Então, Lutero, nesse tempo de exílio, ele traduziu a Bíblia para o alemão, porque ele acreditava que as pessoas precisavam ter acesso à Bíblia. Elas deveriam poder chegar em casa e ler suas Bíblias, né, e deixar Deus falar com elas. Enfim, como eu disse, então ele foi mal interpretado, foi exilado. Depois ele foi até chamado de novo para ver se ele negava tudo que ele tinha dito. Ele falou: gente, eu ainda quero uma reforma na igreja. Mas aí, então não houve mais acordo. Então, a partir dali, eles começaram a ser chamados de os protestantes, aqueles que protestaram contra a igreja. Na verdade, não era um protesto, mas ficou assim, né? Ficou como os protestantes. Então, daí começaram as igrejas chamadas protestantes. A igreja luterana, que tem o nome inspirado em Lutero, né? Igrejas metodistas, batistas, presbiterianas, igrejas tradicionais. Mas é até interessante já observar que mesmo os que não concordavam já começaram a não concordar entre si, né? Porque senão não precisava ter criado tanta denominação, né? Então, por causa de uma diferencinha aqui, outra ali, foram criando essas denominações. E isso eu estou falando, né, de 1500, mas no decorrer até o século passado, né, que começaram as igrejas neopentecostais, né, que a gente conhece muito hoje, as da televisão, etc. Enfim, chegamos hoje num momento onde, na minha modesta opinião, nós estamos precisando fazer uma reforma de novo na igreja reformada. Porque a igreja protestante seria a igreja reformada, né, que nasceu da reforma. Só que quando a gente observa o proceder de alguns cristãos e mesmo de muitos líderes, eu fico indignado. De verdade, eu imagino que você também, né? Algumas coisas que a gente vê na televisão, gente enriquecendo às custas do povo, e, enfim, eu não estou aqui para criar uma polêmica. Vocês sabem do que eu estou falando, vocês devem ter a mesma sensação que eu tenho muitas vezes de muitas coisas que a gente vê. Mas, excepcionalmente, naquelas semanas da reforma, aconteceu um fato que eu vou trazer aqui, porque vocês são o nosso público, né? Me pediram para me manifestar nas mídias sociais, eu falei: não vou fazer isso. Não acho que mídia social seja um lugar para você ficar debatendo alguma coisa, né? Sabe por quê? Porque eu acho que você vai criando nas pessoas uma rejeição aos cristãos. Hoje, as pessoas não gostam dos evangélicos, de um modo geral. As pessoas que não são evangélicas. De um modo geral, elas não gostam dos protestantes, dos evangélicos. Porque a gente está virando um povo chato, que se mete em tudo que é coisa, que fala mal um do outro e critica um líder de uma outra denominação e fala mal disso, fala mal daquilo. Nós estamos ficando uns chatos. Nós estamos nos distanciando demais do que Jesus veio nos ensinar. Então nós estamos precisando urgente de uma reforma na igreja reformada. Nós precisamos rever os nossos conceitos, né? E algumas semanas atrás teve um fato específico, que é um pastor muito querido chamado Ed René. Ele, há 30 anos, ele lidera uma igreja, sabe? Um homem de Deus, um homem comprometido com as coisas de Deus, liderando a mesma igreja, servindo na mesma igreja. A igreja cresceu, é a Batista da Água Branca, em São Paulo. E aí, numa pregação dele, ele foi falar sobre um assunto. Eu acredito, na minha modesta opinião, talvez ele tenha escolhido a palavra errada para explicar uma coisa certa. Mas ele escolheu a palavra errada. Meu Deus do céu, fizeram disso um carnaval. Um carnaval. Só porque ele talvez tenha escolhido mal a palavra para falar uma coisa que está certa. Ele
É que vocês não sabem a pressão que é sobre a gente de estar num lugar assim, como eu estou agora. E como ele está ainda sendo visto por milhares de pessoas. É difícil você falar em público, você falar ao vivo. Toda semana você está animado, toda semana você ter algo novo para apresentar. Não é uma coisa fácil, está na nossa pele. Então, assim, puxa vida, sabe? O homem tem um trabalho sério, duradouro e por causa, talvez, de um escorregão numa palavra, não é nem no conteúdo, gente. Eu vou explicar o conteúdo aqui para vocês, porque para vocês eu devo satisfação. Não vou fazer isso nas mídias sociais. O que ele queria dizer, o que ele disse, é que causou toda essa polêmica, ele disse que a gente precisava atualizar a Bíblia. Então eu acho que ele usou só o termo errado. E aí, gente, caíram de pau sobre ele. Líderes de igrejas grandes, eu vi isso e eu fico muito bravo mesmo. Não quero citar o nome de um líder de uma igreja muito grande aí, uma parte do nome dele tem a palavra mala, aí vocês deduzam. O cara teve a ousadia de gravar um vídeo falando para as pessoas saírem da igreja do Ed. Eu acho isso o fim do mundo, eu acho que está tudo errado. Eu vou explicar para vocês o que o Ed quis dizer. Eu nem tenho um relacionamento direto com ele, eu escrevi para ele, mandando meu apoio, porque eu sei da dificuldade que é, eu sei o que ele está sofrendo por causa disso, né? Mas aqui para vocês eu vou esclarecer o que ele quis dizer, para que ninguém fique em dúvida, sabe? Ele falou uma coisa que eu falo desde o começo nessa igreja, só que eu uso o termo assim, eu digo, a Bíblia toda é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Mas nem toda a Bíblia é aplicável. Eu vou colocar aqui embaixo isso que eu estou falando. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas nem toda a Bíblia é aplicável aos dias de hoje. Gente, é muito simples de entender isso, né? Eu estou com uma passagem aberta aqui, de Deuteronômio capítulo 21, que diz assim, no versículo 18, olha, se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, será que algum de vocês que está me ouvindo agora tem um filho desobediente? Que não escuta o conselho do pai, que faz só o que quer? Ou você conhece alguém que seja assim? Deuteronômio, né, a lei lá do Velho Testamento, a lei que foi feita para esse povo aqui que era escravo, que só conhecia dureza na vida, né? A lei era a seguinte, olha, quando acontecer isso, quando você tiver um filho desobediente, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade. E dirão aos líderes, esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece. É devasso e vive bêbado. Olha só, vive bêbado. Então, o que fazer com esse menino? Todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Vocês acham que isso deveria ser aplicado nos dias de hoje? Aplicado. Eu creio de todo o meu coração que isso aqui foi inspirado por Deus. Deus inspirou Moisés para escrever isso aqui. Naquele contexto, naquele momento. Como eu disse, o povo estava vindo de 400 anos de escravidão. Era um povo simples demais, né? Duro, né? Que trabalhava 7 dias por semana fazendo tijolo no Egito. Escravos, apanhavam o tempo todo. Era um povo duro, insensível. Então, algumas leis tinham que ser duras para acomodar aquele povo, naquele contexto. Mas você não vai pegar um versículo desse e aplicar nos dias de hoje. Meu filho às vezes me desobedece, eu nunca mandei apedrejar ele, nunca vou fazer isso. Entende? Entende? É a questão da aplicabilidade e não de não ser inspirado por Deus. É lógico que tudo foi inspirado por Deus, né? Aí você fala, não, mas e no Novo Testamento? Mesma coisa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo fala que as mulheres
deveriam, quer dizer, ele fala até como sugestão, que as mulheres deveriam usar véu dentro da igreja. E por que a gente aqui na capela não pede para as mulheres virem cobertas com véu, ou a maioria das igrejas, algumas até exigem isso, né? Mas por que a gente não faz isso? O apóstolo Paulo fala isso claramente lá em 1 Coríntios 11. Acontece que isso também era uma coisa, a gente precisa contextualizar o que estava acontecendo aqui. Corinto era uma cidade portuária, que então vinha muitos estrangeiros, e era onde tinha o templo de Afrodite, que era a deusa do amor, e no templo de Afrodite tinha cerca de 1000 sacerdotisas de Afrodite, que serviam a deusa como prostitutas. Elas entregavam suas vidas para aquela deusa e serviam como prostitutas. No final do dia recebiam lá, era aquela orgia. E essas mulheres raspavam a cabeça. Acontece que quando o evangelho chegou em Corinto, através do apóstolo Paulo, muitas dessas sacerdotisas começaram a se converter. E ao se converter, elas chegavam na igreja com a cabeça raspada e ficava aquele comentário, essa aí, né? Ficava comentário, porque as pessoas, era visível. Então Paulo sugeriu que, né, vamos todas as mulheres cobrir a cabeça, porque aí você não sabe quem é ex-prostituta, quem é mulher casada, e tudo, fica todo mundo ali no corpo de Cristo, aprendendo e seguindo a Jesus. Por isso. Então, assim, é tão simples de entender isso, e aí acontece todo esse ataque, né? As pessoas se degladiando, e aí um monte de líderes cristãos, né, se aproveitando disso para conseguir seguidor, né, gravando vídeo, que absurdo, chamando o outro de herege, ofendendo, e não sei o quê, não, que devia não sei o quê, rasgando a Bíblia, falaram um monte de coisa. E o meu coração se compadece do pastor que está passando por tudo isso, e, na minha opinião, sem que ele tenha cometido nenhum pecado, nada que causasse escândalo, né? Escândalo estão causando esses acusadores, né, que estão usando as mídias sociais. E aí, quem não é cristão e vê esses debates, fala assim, olha esse povo, olha que vergonha, olha só um atacando o outro, né? Pastor falando mal de pastor falando que tem que sair da igreja do outro, não sei o que, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Então, o que é a reforma que a gente precisa fazer na igreja reformada? É voltar aos princípios, ao que Jesus ensinou, o que Jesus falou, né? Qual que é o proceder do cristão? O que faz um cristão? Será que é isso? Porque é assim que as pessoas estão vendo. Será que é isso que um cristão faz? Ou é outra coisa? Então, o sarrafo tem que ser colocado por Jesus, assim, para onde que a gente tem que olhar, né? Qual que é a medida, né? É Jesus que dá essa medida. E sabe como que Jesus fala disso? Ele fala de forma simples, você talvez até conheça. Lá em Mateus 7, Jesus fala uma coisa tão simples, que essa única coisa, se você recebeu Jesus como seu Salvador, né? Se você pediu perdão dos seus pecados, recebeu Jesus no seu coração, se você fizer essa única coisa, você já vai dar um testemunho maravilhoso. Só isso. E as coisas decorrentes disso. Jesus fala assim de forma muito simples. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Pois esta é a lei e os profetas. Sabe, Jesus está falando assim, olha, se a gente fosse resumir todas as leis e tudo que disseram os profetas, ame o outro, faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. É essa medida. Na versão da Bíblia, a mensagem é ainda mais simples de entender e mais legal. Diz assim, aqui está um guia simples e objetivo de conduta. Pergunte a si mesmo o que quer que os outros façam a você. E então, faça o mesmo a eles. Na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas.
Olha, se você olhar para essas postagens, você não vai identificar isso, né? Parece que as pessoas não estão fazendo para os outros o que elas gostariam que fossem feitos com elas. Porque o que elas estão fazendo? Julgando, criticando, jogando pedra. Acho que não é isso, né? Que você gostaria de fazer. E no versículo 1 do capítulo 7, diz assim, ó, na versão da Mensagem: não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que vocês queiram receber o mesmo tratamento. E olha que legal, o espírito crítico é um bumerangue. Eu adoro essa palavra aqui. Quando Jesus ficava revoltado, era contra os religiosos, sabe? Esse povo que queria explorar as pessoas simples, né? Mas Jesus está falando aqui, olha, esse espírito crítico, esse negócio de você ficar apontando o erro para os outros, é um bumerangue, presta atenção. Porque na medida que você critica o outro, você aponta o dedo para o outro, julga o outro, o julgamento vai vir na sua direção. É como se fosse um bumerangue que você lança e ele volta, né? Isso é uma outra forma de você falar, o que Jesus falou também, que tudo que o homem semear, isso também ele colherá. É a mesma coisa do bumerangue, né? O que você semeia, você colhe. O que você joga para o outro, volta para você. Então, meu Deus do céu, vamos fazer 95 teses aqui, vamos reformar a nossa igreja reformada. Vamos pregar as 95 teses, e elas são simples. Talvez poderiam ser 95 teses da mesma tese, que é a seguinte: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros assim como eu os amei. Essa é a tese número 1. Número 2, meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros assim como eu os amei. Tese número 3, amem-se uns aos outros assim como eu os amei. E como que Jesus nos amou? Isso a gente vai ler lá em João capítulo 15, onde Jesus explica: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus está falando assim, olha, a maior prova de amor de todas é você dar a sua vida, né? Imagina, você dá seu dinheiro é uma coisa, né? É uma forma de se demonstrar um cuidado. Você dá seu tempo, né? O seu cuidado, você servir, tudo isso são formas nobres de você demonstrar amor. Mas nenhuma se compara a você dar a vida pela outra pessoa. E Jesus falou, não tem amor maior que esse. Que foi isso que Jesus fez. Ele deu a vida por você e por nós todos. Então não há amor maior que esse. Então, Jesus fala assim no versículo 14: vocês serão meus amigos se fizerem isso que eu lhes ordeno. Na outra versão, né, diz: vocês serão conhecidos como meus discípulos quando amarem uns aos outros. Puxa, é tão simples, é tão simples. Então por que a gente não faz? Não precisaria mais nenhuma regra. Jesus, quando resumiu tudo, né? O resumo desse livro, de Gênesis a Apocalipse, quando perguntaram para Jesus, você pode resumir numa sentença? Jesus falou assim: ame a teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Não precisa falar mais nada. Então, tudo que a gente faz, como eu citei brevemente na semana passada, tudo que a gente faz precisa passar por esse crivo do amor. Se você se diz um seguidor de Jesus, tudo que você faz precisa passar por esse crivo. O sarrafo que Jesus colocou, a medida que Jesus colocou, é o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, assim, amar o próximo como você ama a si mesmo é desejar para o outro o que você deseja para si. Simples assim. Então, toda vez que você for teclar uma crítica
A hora que você estiver na sua rede social, seja lá quem for você, tá? Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar. Toda vez que você for digitar alguma coisa, dar a sua opinião, digita, mas antes de você apertar a teclinha Enter, pensa nisso. Pensa se aquilo que você está fazendo passa pelo crivo do amor. Aquilo ali que você está fazendo é uma atitude de amor para com a outra pessoa? O que você está desejando é amor, paz, bênção para outra pessoa? Porque tudo é como um bumerangue, né? Do jeito que você manda, volta. Aquilo que você colhe, aquilo que você planta, você colhe. Então, antes de você dar o enter, pensa se aquilo ali você está distribuindo o amor de Cristo. Você está sendo discípulo de Jesus, você está fazendo aquilo por amor. Se você perceber que não, que aquilo ali é só uma crítica, aquilo ali é só seu ponto de vista, que aquilo ali vai magoar outra pessoa, deleta, na hora. Não deixe isso prosseguir, não deixe isso ir adiante. E da mesma forma as coisas que saem da sua boca. Sabe, hoje em dia ninguém mais telefona para ninguém, né? No meu tempo a gente telefonava, né? Mas a gente conversa com as pessoas, né? E quantas vezes você já ouviu assim, então, sabe a fulaninha ou fulano? Então, olha, eu não sei se eu devia te falar, mas aproveita, estica esse mais e pensa que se o que você vai falar em seguida de alguma forma está transmitindo amor para aquela pessoa de quem você vai falar, ou paz, ou bênção. Aquilo que você vai falar, você vai abençoar outra pessoa, você vai abençoar aquela pessoa que está do seu lado, você vai trazer paz, você vai trazer amor para aquela conversa, ou você vai trazer constrangimento, ou você vai trazer julgamento, ou você vai trazer uma crítica sem que aquilo contribua para nada, só uma crítica vazia. Nessa hora, não tem como deletar as palavras, mas tem como não emitir as palavras, né? Controle a sua língua. Controle o seu pensamento, meu irmão. Eu estou falando isso do fundo do meu coração. E eu preciso me lembrar disso também, óbvio, né? Mas puxa vida, né? Quantas vezes a gente vê alguma coisa, causa uma certa indignação, e aí você fica remoendo aquilo, você fica pensando como responder, ou pensando como revidar. Para já com isso, porque tudo é um bumerangue, tudo volta, sabe? Tudo você vai colher. Então, semeie as coisas que tenham a ver com paz, semeie paz e receba de volta a paz. Semeie o amor e receba de volta o amor. Semeie bênção na vida do seu irmão e receba de volta a bênção. Esse é Jesus que falou, isso não é nenhuma técnica de neurolinguística. Não, isso é Jesus que falou. Isso está registrado há 2000 anos. Jesus falou isso. Esse é o proceder do cristão. E o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, né? Qual o propósito disso? O apóstolo Paulo fala assim, o propósito é que a gente não seja como criança, que a gente não seja idiota, isso eu que estou acrescentando, sabe? Levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Só faltava Paulo estar falando, usar o termo fake news, sabe? A gente fica indo e voltando para lá e para cá com notícias infundadas, com conversas, com não sei, sabe? Gente, chega. Está na hora da gente fazer uma reforma na igreja que somos nós, que teoricamente somos reformados. A gente está precisando de uma nova reforma. Uma nova reforma. Antes, Paulo conclui, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido
pelo auxílio de todas as juntas, né? A igreja é um corpo, ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. E eu quero concluir mesmo, finalizar. Nos últimos 2 domingos, eu fui lá para 1 Pedro, né? E as coisas que Pedro instruiu. E eu decidi terminar essa mensagem com uma coisa que Pedro fala também, lá no capítulo 3 de 1 Pedro. Ele diz assim: quanto ao mais, queridos, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e sejam humildes. Qual que é o proceder do seguidor de Jesus Cristo? Compassivos, aquele que tem compaixão do outro. Você vê um outro sofrendo com alguma coisa, você se compadece como Jesus se compadecia das multidões. Amem-se fraternalmente, é um amor de irmão, de verdade, né, de família. Tenha misericórdia das pessoas, como Jesus disse lá na cruz, né? Deus, tenha misericórdia deles porque eles não sabem o que fazem, né? Tenha misericórdia. Não precisa atacar ninguém que não tem o saber, que não tem o discernimento, né? Não precisa. Sejam humildes, né? Sejam humildes. E eu só, antes de ler o último versículo, eu quero abrir um parênteses para falar uma coisa que eu deveria ter falado antes. O pastor Ed René, ele não precisa que eu o defenda. Eu não vim aqui defender o pastor Ed René. Eu vim só explicar uma situação para vocês, porque quem defende qualquer um é Deus. Ele não precisa que eu tenha dito o que eu disse aqui, tá? Eu só estou tentando cumprir o propósito para o qual eu fui chamado e você foi chamado, que é ser um seguidor de Jesus. Ter compaixão, amar fraternalmente, ser misericordioso e ser humilde. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. E Pedro conclui assim, e eu vou concluir assim também: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto, foge disso. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Que Pedro está falando nesse último versículo. Bendigam, falem bem, abençoem, para receberem bênçãos por herança. Eu encerro aqui, não preciso falar mais nada. Paizinho, que isso seja verdade, Senhor Deus, nos corações, que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre nos corações, trazendo essa transformação, Deus, fazendo essa reforma nos nossos conceitos, nas coisas que a gente tem, na forma como a gente tem agido, Deus, que muitas vezes tem te envergonhado, em vez de engrandecer o Teu nome. Que em nome de Jesus, a Igreja de Cristo, localizada no Brasil, Pai, receba uma nova unção, Deus, um renovo, Pai. Que os cristãos voltem a ser conhecidos por aqueles que amam, aqueles que se compadecem, aqueles que são misericordiosos, aqueles que bendizem. Que foi para isso que o Senhor nos chamou, Deus. Faz uma reforma, Senhor Deus, na Tua igreja, Pai. E que, a partir daí, Senhor Deus, a gente possa brilhar a Tua luz, Senhor Deus. Que a gente possa ser apontado, puxa, aquele ali tem uma luz diferente. E a gente sabe que não é diferente, é a luz do Senhor brilhando através de nós. Então, em nome de Jesus, que essa unção venha sobre todos nós. E aqui, Senhor Deus, na nossa comunidade Capela da Graça, que venha de forma especial, trazendo amor a cada um de nós, compaixão, misericórdia, humildade, e que a gente possa entregar isso, Senhor Deus, e colher tudo isso para as nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém.
cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém, Deus. Que você tenha uma semana abençoada e cheia desse Deus eterno, porque Ele é grande mesmo. Um beijo pra você, a gente tá morrendo de saudade. Manda um WhatsApp aí, Beijo.